Ele era invisível, como todo psicopata muito elogioso, com muita educação, empático, nem parece que é o maníaco do parque. Uma pessoa agradável com as mulheres. Foi assim que o autor do livro intitulado Francisco de Assis, o Maníaco do Parque, o jornalista Ulysses Campbell, descreveu Francisco de Assis Pereira, mais conhecido em todo o Brasil como o Maníaco do Parque. Autor de 7 assassinatos em São Paulo no final da década de 1990, Francisco chocou o país com seus crimes. Um serial killer brasileiro era algo que a nossa população ainda não conseguia conceber. E apesar de não ter sido o primeiro serial killer do nosso país, os crimes do Maníaco do Parque com certeza nos fizeram perceber que assassinatos em série não são coisas exclusivas de outros países. Oi, eu sou a Nelly e esse é o Creep On, um canal que se dedica inteiramente a falar sobre mistérios, histórias sombrias e crimes reais. No episódio de hoje, o caso do Maníaco do Parque. Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um episódio aqui do Creep On. E na realidade, esse episódio ele deveria ter saído semana passada, antes da estreia do filme, né? Pra quem não sabe, dia 18 de outubro agora, semana passada, estreou no Prime Video um filme chamado O Maníaco do Parque, a História Não Contada. E a minha ideia, quando eu fiz esse roteiro algumas semanas atrás, era postar o vídeo antes da estreia do filme, né, para que depois que eu assistisse o filme eu viesse aqui e fizesse um comparativo, né, do vídeo, do primeiro vídeo com o filme, se tinha alguma informação que eu não coloquei aqui, como que foi abordada a história do Maníaco do Parque e tudo mais. Só que eu fiquei doente e semana passada não saiu o vídeo aqui no canal. Então eu resolvi postar assim mesmo depois da estreia, só que eu ainda não vi o filme, exatamente para manter assim essa ideia original que era fazer 2 vídeos, né? Um antes de assistir o filme e outro depois de assistir o filme. Então, todas as informações que eu vou passar para vocês aqui hoje nesse vídeo não estão ligadas ao filme, tá? Foram todas em outras fontes que eu consegui encontrar. Não é relacionado ao filme. Só que eu pretendo assistir o filme nos próximos dias e já fazer outro roteiro agora já falando sobre o filme, tá? Porque assim, eu não sei como vocês se sentem com relação a filmes, não são documentais sobre crimes, sobre serial killers, mas eu sempre sinto, né, que nessas obras a gente cai muito no risco da romantização desses crimes. Isso é algo que me incomoda muito, né? Por exemplo, quando saiu a série do Dahmer, eu comecei a assistir. E o caso do Jeffrey Dahmer é um caso que eu estudo há bastante tempo, que eu já li muito sobre ele. Eu achei que a série romantizou um pouco. A série é excelente em muitos aspectos, mas sim, eu achei que houve uma certa romantização de tudo. E isso é algo que me pega muito. Então, eu quero fazer esse vídeo agora de forma bem imparcial mesmo. E depois que eu assistir o filme, aí eu trago para vocês uma resenha do filme, falando sobre esses aspectos. E se tiver alguma informação no filme que eu não coloquei aqui nesse vídeo, aí eu faço uma retificação, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro caso. Francisco de Assis Pereira nasceu em Guaraci, cidade paulista perto da fronteira com o estado de Minas Gerais, bem ao norte de São Paulo, em 29 de novembro de 1967. Francisco era o filho do meio de uma família de 3 irmãos. Foi uma criança muito quieta, ele teve dificuldades para aprender a falar e a andar e uma questão cognitiva que nunca foi diagnosticada, mas que dificultou muito seu processo de aprendizagem na escola. Isso fez com que ele repetisse de ano algumas vezes, o que gerou muito bullying em relação ao Francisco na escola. Então, durante toda a vida escolar dele, ele foi vítima de bullying por outros alunos. Ele sempre gostou muito de andar de bicicleta e de patins, e mesmo depois de adulto, esse gosto permaneceu. Ele chegou a participar de várias competições e exibições em parques, ganhou vários prêmios, sendo apelidado de Chico Estrela devido a esses prêmios que ele sempre ganhava nessas competições. O Francisco colecionava troféus e medalhas que ele ganhava nesses
nessas exibições e nessas competições, principalmente de patins. Francisco sofreu um acidente de patins e teve que passar por uma cirurgia para a retirada de um graveto que quase perfurou o seu tímpano. Por muito tempo, especialistas se questionaram se esse acidente não teria afetado a psique do Francisco e isso teria sido talvez um estopim aí para o desenvolvimento do seu estado psicótico. Mas isso nunca foi confirmado por nenhum especialista, nunca houve nenhuma confirmação a respeito disso e não se pode ter certeza se isso afetou ou não o futuro dele. E eu já quero deixar claro aqui que eu vou falar sobre alguns aspectos da vida do Francisco, principalmente durante a sua infância, que foram muito ruins. Ele teve uma infância muito difícil, ele teve uma vida familiar muito complicada. E eu não tô querendo aqui, quando eu abordo esses temas, justificar os atos dele no futuro. A realidade é que a gente precisa entender esse indivíduo como um todo. Porque a gente tem muito essa mania, né? Eu falo a gente enquanto sociedade, de querer classificar as pessoas como boas e ruins. Como diria Sirius Black, o mundo não é dividido entre pessoas boas e comensais da morte. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. Então eu acho que é muito importante que a gente entenda que pessoas, elas têm vidas difíceis e não cometem crimes. Outras pessoas acabam não tendo vidas tão difíceis e cometendo crimes, mas no geral, serial killers têm uma característica em comum: infâncias destruídas. Infâncias que foram difíceis, abusos físicos, abusos emocionais, abusos sexuais. É óbvio que a gente não pode generalizar e dizer que absolutamente todos os serial killers que existem tenham passado por isso. Mas, se a gente observar na literatura, boa parte desses indivíduos que cometem assassinatos em série passaram por questões parecidas na infância. E essas questões que eu vou abordar a respeito da vida do Francisco não tem a intenção, em momento algum, de justificar os atos dele. Mas a gente também não pode simplesmente colocar uma pá de cal sobre isso e entender que isso não tenha tido nenhuma consequência na vida dele. A gente precisa passar a ter a consciência que seres humanos são complexos e que a gente não pode simplesmente dizer que alguém cometeu um crime porque é ruim, de forma nata, sabe? E sim, talvez esses distúrbios da psique dos indivíduos sejam sim de nascença, venham com ele. Mas eu acho que seria muita irresponsabilidade da nossa parte, enquanto pessoas que somos socialmente ativas e que nos interessamos por esse tipo de conteúdo, que é crimes reais, casos reais, não perceber que alguns gatilhos durante a vida desses indivíduos possam ter levado eles, desencadeado de forma indireta esses comportamentos. Então, são muitos fatores. Um crime, ele nunca é um ato isolado, ele é sim algo muito complexo, ele é um fenômeno complexo e a gente precisa entender que todos esses elos que formam essa corrente tem relevância no final das contas. Ah, Nelly, então você tá querendo dizer que, coitadinho, ele sofreu bullying, ele foi abusado, ele sofreu negligência familiar, então ele não precisa pagar pelos seus atos? Obviamente que não. Isso nunca foi a minha intenção e absolutamente nunca será. Eu acho que o indivíduo, ele cometeu um crime e, na maioria das vezes, as pessoas estão cientes de que aquilo é errado. Tanto é que elas escondem o que fizeram e elas precisam sofrer as consequências disso, porque senão nós não teríamos uma estrutura social. A gente estaria vivendo uma distopia em que cada um pode fazer o que quiser e não tem consequência nenhuma sobre isso. Não é essa a questão. Não é que ele não tenha que sofrer as consequências pelos atos dele. Sim, ele precisa permanecer preso. Inclusive, eu já vou adiantar aqui minha opinião. Eu não acho que o Francisco de Assis deva voltar ao convívio social, né? Eu não acho que ele tenha capacidade de viver e andar livremente pelas ruas, e a gente precisa entender que existem indivíduos que nunca terão essa capacidade, precisam estar sempre sob supervisão, mas a gente também precisa entender que muitos indivíduos com psicopatia nunca chegam a matar, muitas vezes porque o meio onde eles crescem e se desenvolvem não
os leva a esses atos. A família se mudava muito e isso não dava uma sensação de estabilidade para os filhos. A infância do Francisco com certeza não foi nada fácil, ele sofreu muita negligência familiar, o bullying na escola, violências sexuais por parte de pessoas que de certa forma tinham ali uma imagem de autoridade sobre ele, trabalhos que envolviam muita violência e a infância ao lado do avô, que era auto-intitulado um bruxo e que fazia rituais com sacrifício de animais, fazendo com que o Francisco participasse desses sacrifícios. Quando a mãe do Francisco estava grávida, o avô dele disse que ela estaria gerando o bebê do diabo. Em um determinado momento da vida do Francisco, a mãe dele, junto com o pai e os outros 2 irmãos dele, se mudam para São Paulo. Mas por algum motivo que não se sabe exatamente qual é, ela não leva o Francisco junto com a família e ele fica morando com os avós maternos dele, que no caso é esse senhor que se auto-intitulava bruxo e a esposa dele. Era uma família extremamente violenta e o Francisco chegou a presenciar o avô tentando matar a avó com um facão. Aos 8 anos de idade, ele matou um passarinho e tentou guardar o corpo do bichinho. E a avó acabou descobrindo o que ele havia feito, brigou com ele e o chamou de assassino e de monstro. Isso ficaria gravado na mente do Francisco durante toda a sua vida. Ainda na infância, o Francisco foi trabalhar em um matadouro que ficava próximo à casa onde ele morava, no sítio com os avós. Cerca de 500 animais eram mortos diariamente nesse abatedouro e a primeira função do Francisco era limpar o chão. Então, quando aconteciam os abates, tudo ficava muito sujo de sangue e ele tinha que lavar todo aquele sangue, limpar todo aquele chão. Posteriormente, ele foi promovido a marteleiro, que é propriamente a pessoa que vai lá e desfere os golpes, com marteladas nos bichinhos para que eles morram. Eu acho que esse tipo de abate não é mais realizado hoje em dia, mas antigamente era muito comum que os bichinhos fossem mortos assim. O Francisco chega a falar que ele sentia pena dos animais, mas que ele gostava de ver eles morrendo. O avô materno de Francisco, um homem chamado João Francisco de Souza, era um auto-intitulado bruxo, que realizava rituais sob encomenda na chácara em que ele vivia. O homem era descrito como um charlatão de mão cheia e chegava a dizer que o neto havia sido enviado por um demônio chamado Asmodeus. O Francisco, ainda na infância, era obrigado pelo avô a participar dos rituais, realizando assim, sob as ordens do avô, sacrifícios de animais. O avô era um homem extremamente misógino e chega a dizer para o neto, abro aspas, as mulheres não valem o chão imundo que pisam. Fecho aspas. O Francisco larga os estudos, mas posteriormente ele conclui o ensino médio por um supletivo, porque ele tinha a intenção de servir o exército. E ele chega, sim, a servir o exército, chegando à patente de cabo dentro do exército, só que quando ele sai, ele tá com a ficha toda manchada por sanções disciplinares devido a mau comportamento. Durante a vida adulta, ele trocava de emprego constantemente, não ficando mais de 2 anos no mesmo emprego. O Francisco passou por diversos traumas sexuais. Ainda na infância, uma tia materna chamada Diva o assediou sexualmente, molestando ele. A partir desse abuso que ele sofreu da tia, ele desenvolveria uma fixação por seios, que seria refletida nos seus crimes depois de adulto. Já adulto, ele teria sido abusado por um patrão dele em um dos empregos que ele trabalhou. Aos 19 anos, ele supostamente havia se apaixonado por uma moça de 14 anos e engravidado ela. Só que ela o rejeitou e nunca deixou que ele tivesse contato com seu filho. Já depois de adulto, já bem mais velho, ele saiu com uma mulher e na versão do Francisco, ela o atacou, mordendo o seu pênis, lhe causando muita dor. Foi um ataque muito violento que quase arrancou um pedaço do pênis dele e isso fez com que ele tivesse dificuldades de ter e manter uma ereção posteriormente. Existe uma outra versão a respeito disso que diz que o Francisco levou essa mulher que atacou ele pro parque e lá ele tentou obrigar ela a fazer sexo oral nele. Só que o Francisco, ele sofria de fimose durante toda a vida dele. Ele nunca passou por um tratamento. E ao que parece, ele não tinha bons hábitos
higiênicos também. E quando ele tava lá com essa mulher, né, e tal, e ele queria que ela fizesse sexo oral nele e ela rejeitou ele, exatamente por conta dessa questão aí da falta de higiene pessoal dele. E ele tenta obrigar ela, e ela morde ele, ataca ele na intenção de se defender. Mas o fato é que esse ataque gerou algumas questões fisiológicas mesmo, patológicas nele, incluindo aí o fato dele não conseguir mais manter e ter uma ereção de forma normal. Isso fez com que ele tivesse muitas frustrações sexuais, o que refletia aí no comportamento dele em relação às vítimas dele. Francisco teve um relacionamento por mais de um ano com uma travesti chamada Tainá. Tainá, ela conheceu Francisco em um bar. Eles saíram, ficaram, e ela ofereceu ajuda para ele, porque na época ele não tinha onde morar, e eles acabaram tendo uma relação aí que durou cerca de 1 ano e meio. Só que era uma relação marcada pela violência. Francisco, ele era muito violento e agressivo com a Tainá, batendo nela e machucando ela muitas vezes. Tainá era constantemente agredida pelo Francisco, recebendo socos no estômago e tapas no rosto, exatamente como algumas das outras mulheres que sobreviveram ao ataque dele relataram. Gente, meus vizinhos fazem obra todo santo dia, eu não sei o que é isso, não. Pensa num povo que tem dinheiro. Em 1995, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Francisco de Assis Pereira foi preso pela primeira vez. Uma jovem de 19 anos acusou Francisco de ter obrigado ela a entrar em uma construção com ele e tentado atacar ela. Ela consegue fugir, denuncia ele na polícia, ele chega a ser preso, mas é solto por falta de provas. Em 1998, várias mulheres estavam desaparecendo em São Paulo. O perfil dessas mulheres era sempre o mesmo. Mulheres jovens de estatura baixa, com cabelos cacheados. Nessa época, Francisco tinha 30 anos, morava na cidade de Santo André e trabalhava como motoboy. Ele costumava andar de patins no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, em São Paulo. O Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, também conhecido como Parque do Estado ou Parque da Água Funda, é um parque público estadual localizado no município de São Paulo. O parque hospeda diversas instituições, entre elas o Jardim Botânico de São Paulo, o Parque Zoológico de São Paulo, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo e o Observatório de São Paulo. Fica na divisa entre os municípios de São Paulo e Diadema e a cerca de 37 quilômetros de Santo André, que era a cidade onde o Francisco residia naquela época. No início de fevereiro de 1998, Isadora Fraenkel desapareceu. Em 10 de fevereiro daquele mesmo ano, 2 cheques de um talão pertencente a Isadora foram utilizados em algumas compras, incluindo aí a compra de um capacete de motociclista. A polícia então consegue chegar ao homem que utilizou esses cheques, e ele era o Francisco de Assis Pereira. O DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, chega a intimar o Francisco para que ele fosse até a delegacia para esclarecer o motivo pelo qual ele estava usando os cheques de outra pessoa. O Francisco vai até a delegacia, é muito prestativo com os policiais, muito educado, e fala para eles que a Isadora na realidade era namorada dele, tinha saído com ele algumas vezes e que ela tinha dado esses 2 cheques para ele como um presente. E por isso ele havia feito as compras utilizando os cheques. A polícia acaba liberando o Francisco logo em seguida, mas o pai da Isadora nunca acreditou nessa história e disse não saber de nenhum relacionamento da filha e que ela nunca tinha tocado no nome do Francisco para ele. No sábado do dia 4 de julho de 1998, a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, da cidade de São Paulo, atendeu a um chamado do 97º Distrito Policial na zona sul da cidade, no qual se alegava a presença de um corpo encontrado em uma das trilhas do Parque do Estado. O corpo feminino, completamente coberto por mordidas, havia sido abandonado utilizando apenas uma calcinha e já se encontrava em estado de putrefação. Mais alguns metros adiante, a polícia encontra um outro corpo de uma outra mulher usando apenas uma calcinha com uma posição meio de 4
e também utilizava botas. 2 dias depois, mais 2 corpos foram encontrados, ambos com as regiões genitais dilaceradas e vestindo apenas calcinhas claras. A biópsia realizada nos corpos indicou violência sexual e a morte por esmagadura de todas as vítimas, o que fez com que a polícia suspeitasse de um assassino em série. O caso ganhou grande repercussão na mídia e logo os jornalistas deram ao assassino a alcunha de um maníaco do parque. Iniciou-se aí uma das maiores caçadas policiais do nosso país. Durante as investigações, as vítimas foram reconhecidas e informações dadas por familiares, amigos e conhecidos ajudaram a polícia a traçar o perfil do assassino. As vítimas encontradas no Parque do Estado em julho de 1998 eram Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos. Ela era paraense e vivia em São Paulo com a tia dela desde 1996. Ela foi deixada por uma amiga no shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo, e depois disso nunca mais foi vista. Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos. Raquel sonhava em ganhar dinheiro para ajudar a sua família, que vivia em Gravataí, no interior do Rio Grande do Sul. Era uma moça muito animada que costumava sair aos fins de semana para bares e festas com as suas amigas. Mas ela nunca chegava em casa depois da meia-noite. No dia 9 de janeiro de 1998, mais ou menos ali por volta das 8 horas da noite, Raquel acaba o seu expediente em uma loja onde ela trabalhava como vendedora, no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, e se direciona ali para pegar o metrô e chegar na sua casa, né? Ela desembarcou na estação do Jabaquara, já próxima à casa dela, e é lá que ela encontra um rapaz que diz para ela que é um caça-talentos, que está procurando moças para fazer uma sessão de fotos, trabalhando assim como modelo, e que essa poderia ser a grande oportunidade da vida da Raquel. Ela chega a telefonar para uma prima, avisando para a prima que tinha encontrado esse rapaz, e a prima diz pra ela que isso não seria uma boa ideia, que não era interessante que ela fosse com um desconhecido, e a Raquel fala: você tem razão, eu não vou. Mas depois disso, a Raquel nunca mais foi vista, até o seu corpo ser encontrado no Parque do Estado. Selma Ferreira de Queiroz, de 18 anos. Selma era a filha caçula de 3 irmãs e pretendia fazer faculdade ou de contabilidade ou de ciências da computação. Os planos de Selma, no entanto, foram interrompidos na tarde de 3 de julho de 1998. A Selma, ela estava indo da sua casa, que ficava em Cotia, para o centro de São Paulo, para tratar de algumas burocracias relacionadas à sua demissão como balconista de uma rede de farmácias. Foi durante esse percurso que ela desapareceu. Era uma sexta-feira e no dia seguinte um homem liga para a casa da Selma dizendo que ela havia sido sequestrada e pedindo assim um valor como resgate. Ele disse que voltaria a ligar para a casa da família no final daquela tarde. Ele nunca ligou e nesse mesmo dia, o dia 4 de julho de 1998, o corpo de Selma foi encontrado no Parque do Estado. Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos. Patrícia nunca havia contado para sua família o sonho que ela tinha de ser modelo. Patrícia saiu de casa no dia 17 de abril de 1998 e nunca mais foi vista até o seu corpo ser encontrado no Parque do Estado meses depois. Ele já estava em avançado estado de decomposição e a sua identificação só foi possível porque ao lado do corpo foram encontradas as roupas e as bijuterias dela. Depois que os corpos foram encontrados e a história ganhou a mídia, né, as pessoas começaram a falar sobre esse homem que abordava mulheres, principalmente em estações de metrô, oferecendo para elas trabalho como modelo, uma oportunidade para ir até uma sessão de fotos, normalmente em um local arborizado, que era o Parque do Estado. Várias outras vítimas começaram a se apresentar para a polícia. Eram mulheres que haviam sido abordadas por esse homem, tinham sido levadas para o Parque do Estado. Algumas delas tinham sido atacadas e estupradas, outras não tinham sofrido violência física, mas violência emocional e psicológica, e que tinham sido liberadas por esse indivíduo. Foi a partir desses depoimentos que a polícia conseguiu traçar um perfil do assassino, entender o seu modus operandi e fazer um retrato falado que foi divulgado em toda a mídia nacional. Os depoimentos revelaram que o suspeito abordava as vítimas aleatoriamente em locais públicos, imerso em elogios,
dizendo ser o caça-talentos de uma revista importante e convencendo-as a realizar uma sessão de fotos em um ambiente ecológico, o Parque do Estado, uma vez que aquela era a oportunidade da vida delas, que não poderia ser desperdiçada. Muitas dessas sobreviventes relataram uma frase em comum que o assassino dizia depois que ele conseguia levar elas para o Parque do Estado. Abro aspas. Sua vadia, isso é para você aprender a não confiar em qualquer um. Fecho aspas. Normalmente, ele as obrigava a praticar sexo oral nele e quando ele não conseguia ter uma ereção, ele ficava muito frustrado e irritado e acabava sendo muito violento com elas, mordendo elas, batendo nelas e agredindo elas de várias formas. Uma prática comum do maníaco do parque era morder e sugar de forma muito violenta os seios e as nádegas de suas vítimas. Depois disso, ou ele matava essas mulheres, deixando os corpos nus ou somente de calcinhas, apoiado nos joelhos e nos braços em uma posição como se estivesse de 4, ou ele liberava essas mulheres. E quando fazia isso, ele dizia para elas que só estava as deixando vivas porque ele queria que elas ficassem gratas a ele. E que ele já havia matado muitas outras mulheres e jogado os corpos ali mesmo no Parque do Estado. Todos esses fatores, esses depoimentos, fizeram a polícia ter certeza que estavam lidando com um serial killer. Mas agora eles precisavam descobrir quem era esse homem que estava assombrando a cidade de São Paulo. E é exatamente uma dessas mulheres que o maníaco do parque deixou viva, que foi peça fundamental para que a polícia conseguisse chegar na identidade dele. Era uma moça de apenas 19 anos que, alguns dias antes, havia sido abordada por um homem em uma estação de metrô. Ela estava ali, andando, vivendo a vida dela, e esse homem se aproxima dela e diz que é um caça-talentos, que está procurando moças para fazerem um trabalho como modelo, e que esse trabalho seria feito em um ambiente ecológico, e que ela iria ter a grande oportunidade da vida dela. Ela fica desconfiada com aquilo e acaba dizendo que não tem interesse, que não quer. Ele continua seguindo ela por algum tempo, falando para ela de como isso seria uma oportunidade incrível para a vida dela, mas ela se sente ainda mais desconfortável com aquela situação e diz para ele que não tem nenhum interesse. Mesmo assim, ele acaba dando para ela um cartão de visitas, onde ele se apresentava como Jean e tinha um número de telefone. E dentre vários telefonemas que nós recebemos, um deles de uma moça que falou: olha, eu fui abordada. Ele me acompanhou na estação São Bento, eu desci. Ele desceu na estação São Bento, foi me acompanhando. Aí ela já ficou meio assim, parou, como tinha policiais, ele falou: olha, então, olha, se você mudar de ideia, meu nome é Jean, anotou e deu para ela. Após ver as notícias na televisão e nos jornais, ela acaba indo até a polícia, contando o seu relato e entregando para eles esse cartão de visitas. Os agentes do DHPP ligam imediatamente para o número de telefone que estava ali no cartão e a ligação cai na empresa onde o Francisco de Assis Pereira trabalhava como motoboy. Quem atende a ligação é o dono da empresa, o patrão do Francisco, que fala para eles que o seu funcionário havia ido embora, deixando apenas um bilhete de despedida, agradecendo por tudo que o patrão havia feito por ele, mas que precisava ir embora o mais rápido possível. Junto ao bilhete estava um jornal com o retrato falado do maníaco do parque. Francisco era extrovertido, se expressava muito bem e costumava ser empático com as pessoas. A polícia conversou com vários conhecidos dele na época e todos se negavam a acreditar que ele pudesse ser capaz de cometer crimes tão cruéis. Um homem simpático, de origem humilde, cujo hobby era a patinação. O relato de todos que conheciam o Francisco só teciam elogios a ele. Com as suas vítimas, ele costumava as ouvir, deixando que elas descrevessem sua situação atual, geralmente de conflito em relacionamentos,
para se utilizar dessas informações para a conquista e convencimento das garotas. Atuava principalmente no metrô, com mais frequência nas linhas atreladas à estação Jabaquara, onde abordava suas vítimas com a promessa de participação em ações de propaganda de uma grande empresa de cosméticos. A escolha geralmente se concentrava em mulheres com aparente incômodo emocional, as quais o Francisco descrevia como tristes, de cabeça baixa, com aparente suscetibilidade à aproximação de estranhos. O Francisco morava num quartinho dos fundos da empresa onde ele trabalhava como motoboy. Depois da fuga dele, o patrão dele aciona o DHPP porque tinha encontrado algo que ele achou um pouco estranho. Ao que parece, ele havia encontrado uma parte de uma ossada, que depois foi descoberta que era uma ossada bovina. Mas foi a partir dessa denúncia do patrão dele que a polícia vai até o local e começa a revistar com mais detalhes o banheiro que o Francisco costumava utilizar nas instalações. E é aí que dentro da caixa do vaso sanitário do banheiro, a polícia encontra um documento meio chamuscado. Esse documento era o RG da Selma Ferreira Queiroz, uma das vítimas do maníaco do parque. Francisco havia fugido com destino ao sul do país. Foi apenas a exatos 23 dias de fuga e 30 dias do seu último assassinato, na terça-feira do dia 4 de agosto de 1998, que Francisco de Assis Pereira foi detido e preso. Ele estava hospedado na casa de um pescador na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. A esposa desse pescador reconheceu ele. Ela acaba acionando a polícia, mas tudo assim, meio que na surdina, sem deixar que o Francisco percebesse que ela estava desconfiando dele. E, ao chegar ao local, os policiais constatam que aquele era sim o Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Francisco foi levado para São Paulo pelos policiais e até o DHPP, chegando assim na presença do delegado responsável pelo caso. No início, ele negou envolvimento com os crimes, mas logo depois ele diz que sim, que foi ele, que ele havia cometido vários outros assassinatos também. Ele leva os policiais até o parque e lá ele mostra onde havia deixado outros 3 corpos. Um deles era de Isadora Fraenkel, a moça que ele havia usado os 2 cheques em fevereiro de 1998 e havia sido interrogado pela polícia e dito que ela era namorada dele. Os outros 2 corpos eram de mulheres que nunca foram identificadas. Ao ser preso, a polícia só conseguia ter um único grande questionamento: como o Francisco conseguia convencer mulheres a subir na garupa de uma moto com ele, um homem completamente desconhecido, e ir até um lugar tão isolado como o Parque do Estado. Os vários depoimentos colhidos logo depois da prisão do Francisco fizeram com que a polícia entendesse que os seus atos se iniciaram bem antes de 1998. Em 1994, ele já levava mulheres até o Parque do Estado e as atacava, mas deixava elas saírem vivas de lá. Seus assassinatos, de fato, se iniciaram em janeiro de 1998 e encerraram em junho daquele mesmo ano. Ele fez 7 vítimas fatais nesse período, que demonstra que ele tinha uma alta frequência em matar, matando entre 1 e 2 vítimas por mês. A primeira vítima fatal foi Raquel Mota Rodrigues. Ela foi morta em 10 de janeiro de 1998. Antes disso, o Francisco já havia cometido vários outros ataques, mas nenhum deles havia resultado em morte. Após a morte da Raquel, ele fez várias outras vítimas sobreviventes também. Totalizava-se então 16 vítimas, sendo elas 7 mulheres que haviam sido mortas e 9 estupros. Mas esses números podem ser bem maiores. Francisco foi preso e sentenciado a um total de 268 anos de prisão. Depois de um tempo preso, ele chegou a dar entrevistas e em muitos de seus depoimentos ele fala, abro aspas, "Eu estava possuída por uma força maligna. Eu sou uma pessoa com uma personalidade boa e má. Às vezes não consigo dominar esse meu lado negro. Eu rezo, mas não consigo resistir e então corro atrás de mulheres. Eu queria que elas não fossem comigo para o parque. Eu queria que elas fugissem." Fecho aspas. Um chapéu dourado. Ela é bonita? É bonita. Essa aqui? É, era bonita. Conversava bem? Conversava. Mas você conversava melhor, né? Eu tinha
Qual o ser humano que não tem uma lábia? Ela foi pra Mata do Estado também. Foi. E você a matou como? Enforcada também? Aconteceu a mesma tragédia. Enforcada. Consequência. Mas você não a mordeu. Depois de ser preso, Francisco chegou a dizer que estava prestes a canibalizar as suas vítimas. Hoje, o Francisco é um dos recordistas mundiais de recebimento de cartas apaixonadas no presídio. Ele recebe centenas e centenas, milhares de cartas de mulheres que estão apaixonadas por ele, que fazem declarações de amor por ele. Inclusive, ele chegou a se casar com uma dessas admiradoras em 2005 e permanece casado com ela até hoje. O Francisco foi diagnosticado como mitômano. Durante toda a sua vida, ele contava histórias mirabolantes sobre ele mesmo. Uma coisa que é importante a gente falar é que ele não tinha relações duradouras com as pessoas, nem em relacionamentos, nem em amizades. Então, todas as pessoas acabavam acreditando nas histórias que ele contava porque elas não conheciam ele por tempo suficiente para conseguir chegar à conclusão de que ele estava mentindo. Um exemplo disso é que ele dizia para alguns amigos que praticavam patinação com ele no parque que ele era um homem rico, filho de uma família muito rica, mas que tinha abdicado do dinheiro da família por um voto de pobreza que ele tinha feito. Em uma outra tentativa de impressionar alguns amigos, ele chegou a dizer que havia matado a tiros um rival que ele teve durante a vida. Durante o seu julgamento, ele chega a dizer que via uma criatura, uma espécie de criança coberta por escamas e com dentes muito afiados. Ele chega a dizer que isso era um demônio. Mas, obviamente, ninguém acredita nesses relatos do Francisco. Uma das vítimas sobreviventes do ataque do maníaco do parque chegou a dizer a respeito dele, abro aspas, Francisco era um homem extremamente sedutor. Quando ele diz que possuía a habilidade de identificar mulheres vulneráveis no meio da rua, ele não está mentindo. Sua verdadeira face só aparece mesmo quando ele se transforma numa fera dentro da floresta. Até o tom da voz dele muda, ficando muito mais grave. Fecho aspas. Laudos psiquiátricos requeridos judicialmente confirmam a dificuldade que o Francisco tem de se adaptar às regras e normas sociais. Isso foi verificado durante toda a vida dele, incluindo durante a infância, na vida escolar dele, e depois de adulto, quando ele não conseguia se fixar em nenhum emprego. Segundo esses mesmos laudos, ele vive na fronteira entre a loucura e a sanidade, se encaixando assim em um quadro de psicopatia. Alguns laudos e testes realizados com Francisco demonstram que ele tinha uma vontade intrínseca de ser uma mulher e que as vítimas dele representavam exatamente a mulher que ele queria ser. Inclusive, várias vítimas sobreviventes do maníaco do parque chegaram a relatar que quando ele levava elas para a mata e fazia com que elas tirassem as roupas, ele costumava vestir as roupas delas e se excitar com isso. Existe uma grande incógnita para os psicólogos e psiquiatras forenses que atenderam o Francisco a respeito da sexualidade dele. Não se tem um consenso sobre qual é a orientação sexual dele, como ele se identifica. Não dá para saber, é tudo muito obscuro dentro da mente dele e isso nunca foi realmente constatado por nenhum perito que analisou ele psicológica e psiquiatricamente. Atualmente, o Francisco permanece preso. Ele deveria receber o benefício da liberdade em 2028. Isso porque, apesar dele ter sido aí condenado a mais de 200 anos de prisão, no Brasil, a lei prevê que nenhum indivíduo possa ficar preso por mais de 30 anos. Porém, o Ministério Público do Estado de São Paulo pediu para a Justiça um novo exame da sanidade do Francisco. E existe a possibilidade de que ele permaneça preso, mas agora através de um processo civil. Existe uma brecha na legislação brasileira que permite que a justiça mantenha condenados que já cumpriram os 30 anos de prisão sob os seus cuidados, mesmo depois desse prazo. Isso aconteceu, por exemplo, com outro serial killer brasileiro, Chico Picadinho, que mesmo depois de cumprir os 30 anos, né, que é o máximo que alguém pode ficar preso no Brasil, ele segue numa espécie de clínica
de detenção, onde ele é observado pela justiça e acompanhado por psicólogos e psiquiatras forenses. Existe a possibilidade que o Francisco nunca esteja livre, de fato, porque, concluído aí esses 30 anos de prisão, a justiça pode pedir essa interdição civil dele, digamos assim, e ele continue em uma clínica aí sob observação da justiça. Em 1998, eu tinha 9 anos de idade, mas eu consigo me lembrar nitidamente de como o caso do maníaco do parque afetou a sociedade brasileira. Todos os dias eram várias e várias notícias sobre esse caso, nos jornais impressos, na televisão, no rádio, em todos os veículos de comunicação. O caso do maníaco do parque fez com que mulheres tivessem medo de falar com estranhos na rua e que a gente tivesse muito mais cuidado quando conversasse com alguém que a gente não conhece. Eu acho que o Francisco deve sim passar por vários testes antes de ser concedida a ele a liberdade em 2028, e eu acredito que isso não venha a acontecer. O Francisco, ele é uma pessoa que tem um transtorno mental muito sério, um distúrbio psicológico muito sério, e a gente consegue perceber isso pela postura dele mesmo depois da condenação dele. Eu realmente não acho que ele possa viver uma vida normal, solto, vivendo aí a sua vida de qualquer forma, sem nenhuma supervisão da justiça. Mas essa é a minha opinião, né? Então vamos aguardar os próximos capítulos aí do caso do Francisco, vamos ver o que a justiça decide a respeito disso. Mas eu quero saber de vocês, deixa sua opinião aqui nos comentários, deixa seu like se você chegou até aqui nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Creep On. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.